E hoje ele é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do município de São Paulo. Ele que comanda ali o sindicato e está na linha para bater um papo com a gente. Ô Washington, bom dia, prazer falar com você. Muito obrigado pela deferência aí, por nos atender nesta manhã aqui através da Rádio Jaumense. Bom dia, Washington. Bom dia, o prazer é todo meu em falar com vocês aí. Obrigado aí pelos elogios, né? E muito feliz em falar com vocês. Ô Washington, primeiramente, quando a gente fala com o Washington, centroavante do Palmeiras, bom de bola, bom de cabeceio, me lembro muito bem os gols que você fez, e os palmeirenses, de um modo geral, o Carlos Morelli já mandou aqui, gostava demais dele, o Lupe falava, olha a fera aí e tal. Todos os torcedores do Palmeiras têm uma recordação assim muito grande de você, né? A gente não tem como falar com você, Washington, sem falar do Washington, jogador de futebol também. Mas nosso assunto hoje é com relação à sua entidade e ao trabalho que você faz aí. E se você tem algumas informações assim mais importantes e mais novas com relação a esse retorno do futebol. Eu até acompanhei a sua entidade aí, Washington, que fez uma pesquisa com os jogadores e tal, né? Que 68%, se eu não me engano, quer a volta do futebol. Você tem alguma informação assim mais relevante com relação a isso, Washington? Olha só, em relação aos atletas, né, existe realmente uma certa necessidade dos atletas voltarem, devido à capacidade financeira de se manter, né? Tem uma complicação muito grande em relação a isso, né? Os atletas estão sentindo uma necessidade, os clubes também estão com certa necessidade devido aí às dívidas, devido aí à falta dos pagamentos de alguns patrocinadores, né? Então a gente entende que a volta já deve acontecer. A gente participa das reuniões dos arbitrais, né, da federação. Sexta-feira última agora a gente participou da última reunião que teve entre os clubes, né? Eu acho que a partir da decisão da Série A1, né, a Série A2, A3, o futebol paulista em si vai dar continuidade, então por isso que está sendo tratado primeiramente o tema da Série A1, né, para depois poder dar continuidade com as outras séries, né? Então o posicionamento que teve, né, o presidente Reinaldo sempre foi muito, né, ponderado em relação à saúde, uma preocupação muito grande em relação à saúde, né? E a expectativa é que nos dias próximos aí os clubes já possam retornar aos treinamentos, ter essa liberação aí para que os clubes possam retornar aos treinamentos. Alguns já estão fazendo, né, treinos virtuais, dando continuidade. Oi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós tivemos uma reunião, aliás, você participou, né, desse arbitral que teve dias atrás, né? E ontem, aliás, hoje nós teríamos uma reunião, ela foi transferida para amanhã. Naquela reunião passada, foi feito enviado um protocolo ao governo do estado, com o pedido da federação. E ontem, se não for engano nosso, pelo menos é isso que a gente soube, foi enviado um outro pedido, já estipulando uma data para o retorno, que seria dia 15. É isso mesmo que aconteceu? Ou nós fizemos, foi feito um outro pedido para a federação, para o governo do estado liberar para o dia 15, é isso? Isso, a liberação para o dia 15 é referente aos treinamentos. Aos né? treinamentos. Os treinamentos presenciais, não aos jogos. Certo. Então, a gente ainda não foi posicionado uma data para retorno dos jogos, mas consequentemente os treinamentos voltando, normal os jogos voltarem também numa sequência, né? Até a alteração da data da reunião foi por esse motivo, né? Houve um acesso, um recebimento bom do governo, né? E aí a federação aproveitou e já passou uma data para esse retorno, né? Alguns clubes até já queriam antes esse retorno, mas foi mantida aí uma unidade, né, entre todos os clubes para que esperasse esse aval do governo para que pudesse retornar. E a gente está nessa expectativa, né? O sindicato não se opõe a esse retorno, o sindicato tem uma posição institucional de que a gente pede a segurança, né? O atleta tem que ter segurança para trabalhar, e dentro de todo aí o protocolo que a federação ofereceu para os clubes da A1, né, eu acho que a gente está bem seguro.
né? Depois, o próximo passo vão ser os clubes da A2 e da A3 para que a gente possa ter essa mesma segurança para o atleta para que eles possam retornar. O Washington, falando um pouquinho sobre o seu sindicato, além de você, tem outros nomes importantes do futebol, como o César Sampaio, o William, o Fernando Praz. A minha pergunta é em relação ao próprio sindicato. Qual a principal função de vocês junto aos atletas? Eu gostaria de saber se vocês também mantêm contato com os atletas dos grandes clubes aí da capital, além do Juventus, Portuguesa e Nacional também. Então, a atuação nossa do sindicato municipal, né, ela é municipalizada, né, então a gente atende aí São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Nacional e Juventus, porém a gente a gente também tem dado um suporte grande aos clubes do interior, né, devido a essa representatividade que você falou, os atletas têm nos procurado, né, têm procurado muito para que pudesse representá-los, né? Até a formação desse novo sindicato veio devido a isso, né? A gente sentiu uma falta de representatividade, né? Uma representatividade maior, e aí foi formado esse novo grupo, né? Com muita representatividade. A nossa atuação, né? Nesse momento de pandemia tem sido muito atuante, muito grande, né? Devido a grandes problemas que esses clubes têm, né? E alguns clubes, né, de São Paulo com diminuição salariais, né, então a gente intercedeu nesse momento em relação a isso, e a gente tem contato aí quase que diário com atletas de clubes, dos clubes grandes, né, o tema agora também está sendo referente ao momento que a CBF está querendo diminuir o prazo, o tempo de jogo, a distância entre um jogo e o outro, que estão querendo para colocar 48 horas, né, a gente tem conversado com os atletas aí, Felipe Melo, Cássio, né, o Everton do São Paulo, para que eles possam se posicionar em relação a essa alteração e que a gente possa dar um posicionamento para a CBF para que a gente possa, né, existir ou não essa alteração, né? Então a gente, sim, conversa bastante com esses atletas, a gente tem bastante representatividade junto a eles, né? E essa é a intenção, né, do sindicato. Eu acho que dá uma orientação para os atletas. Eu acho que a gente tem que deixar um legado, deixar algo de positivo, conseguir passar uma capacitação, né? A gente está promovendo aí um congresso online para que os atletas possam, né, ter uma capacitação, uma orientação no decorrer da carreira. A gente pegou alguns temas aí, né, convidamos vários atletas para que pudessem participar, Fernando Praz, Paulo André, Edmundo, Alex, né? A gente vai fazer um congresso muito bacana aí, que a gente pegou alguns temas pertinentes no decorrer da carreira do atleta para que a gente possa passar. Então essa é a função mais ou menos de um sindicato, né? Ô Washington, aqui nós estamos em Jaú e nós cobrimos o 15 de Jaú, que está na Série B do Campeonato Paulista. E a Bezinha, ela possui vários clubes aí da Grande São Paulo, né? Você falou que a atuação é no município e a Bezinha tem times de Guarulhos, Mauá, enfim, Taboão da Serra, equipes ali da Grande São Paulo. Você também presta alguma assistência a esses atletas? Vocês têm algum relacionamento com essa divisão? Se você tem algumas informações aí da Bezinha? A gente tem também, a gente como falei ontem com o Mauro Silva, essas questões, né, referente às outras categorias, os outros campeonatos, né, as outras séries, né, A2, A3, né, a Série B também, tem muitos atletas perguntando, né, e a posição do Mauro foi clara. Eu acho que a gente tem que fazer andar primeiro a Série A1 e, consequentemente, as coisas vão andar, vão caminhar na sequência, né? Ainda não tem um posicionamento sobre a Série B, né, que começaria depois, a Bezinha, né? A gente tem contato sim com esses atletas, na verdade, existem dois sindicatos em São Paulo, né? Um sindicato estadual que teria que dar suporte a esses atletas, e muitas das vezes as coisas não acontecem, e a gente sim se aproxima e tem dado um suporte para esses atletas também, né? Até questões aí emergenciais que esses atletas muitas vezes precisam, a gente tem dado esse tipo de suporte via Federação Nacional, né, via FENAPAC, onde também sou um representante da FENAPAC. Então a gente tem dado esse suporte para esses atletas, né? Então, porém, né, a gente ainda não tem um posicionamento sobre quando retorna, né, a Bezinha,
Mas eu acredito que a federação não vai esquecer da Bezinha, não vai ser deixado de lado, né? Que elas estão voltando os esforços primeiramente para a Série A1 e, consequentemente, os outros clubes, os outros campeonatos vão ocorrer na sequência. O Washington, bom, você foi elucidou bastante para a gente, né, dessas reuniões, e realmente aquilo que a gente gostaria de saber, a gente já soube através dessa explanação sua. Mas como eu disse no início da nossa entrevista, torna-se impossível falar com o Washington, esse centroavante do Palmeiras, sem falar do Washington, jogador de futebol. Que eu estou recebendo aqui através do Zap de muitas pessoas, né, o carinho que o torcedor do Palmeiras tem. Já falei de alguns nomes, agora o alemão, né, que é um palmeirense, assim, ele está dizendo, nossa, eu me lembro do Washington. Pergunta ao Washington se ele foi o artilheiro do Palmeiras em 2006, na Libertadores da América. Eu falei, eu não me lembro se ele foi o artilheiro, mas o Washington deve saber. Você foi o artilheiro do Palmeiras na Libertadores de 2006, Washington? Eu fui sim. Na verdade, eu fui o artilheiro da competição, né? Com alguns outros atletas, né? Mas eu fui o artilheiro da competição. Se eu tivesse feito mais um golzinho, né? A gente saiu ali nas quartas, se não me engano, nas quartas de final para o São Paulo. Mas fui o artilheiro da competição geral. Mesmo saindo antes de chegar à semi e à final. Mesmo saindo antes. Se a gente tivesse chegado um pouquinho mais, acredito que estava uma fase muito boa, né? E acredito que teria sido aí artilheiro sozinho do torneio. Né? Então, tá vendo? O torcedor do Palmeiras nutre assim um carinho muito grande por você, né? Você sabe que centroavante e goleiro, ou ele é ou ele não é, né? Porque se o goleiro pegar umas 50 bolas e tomar um frango, falar, isso não serve para nós. Se o centroavante não fizer gol na hora importante, ele passa batido e não fica na história. Felizmente você ficou. Pelo menos a gente sente aqui do torcedor, viu, Washington, que eles têm um carinho especial por você. Aliás, como eu disse no começo da entrevista, eu e o Murilo, nós nos lembramos muito bem e temos boas lembranças de você como centroavante. Foi a melhor passagem de você no futebol, jogando no Palmeiras, Washington? Primeiro eu agradeço o carinho aí da torcida, né? É muito bacana isso, é bem legal. Olha, eu também tive uma outra boa passagem, cara, uma excelente passagem pelo Ceará. Eu fiquei quase 3 anos lá, né? De 2010 até 2013, e jogando aí a Série A do Brasileiro. Então eu acredito que tenha sido no Palmeiras e também no Ceará. As duas fases boas, né? Eu acho que tem bastante carinho também lá com a torcida do Ceará. Sempre quando vou, né, a Fortaleza, sempre demonstram muito carinho também. Então isso é muito gratificante, né? A gente ter deixado algo, ter deixado esse carinho aí na torcida. Ô Washington, o Murilo vai fazer uma pergunta, mas eu vou fazer curto e grosso. Não tenho nada com a sua vida, né? Mas o Murilo vai fazer depois uma pergunta. Mas é uma curiosidade que talvez o torcedor tenha, né? O Washington ficou rico no futebol ou não? O que? Eu não entendi a pergunta. Se eu fiquei rico? Você assustou? Peraí, deixa eu falar de novo. O Washington ficou rico no futebol ou não? Rapaz, eu fiquei, graças a Deus, rico de amigos, de muita saúde, né? Cara, eu sempre fui um cara bem regrado, bem estruturado, assim, tive uma família, graças a Deus, que me deu bastante suporte inicialmente, né? Questão de rico ou não, eu soube conduzir aí a minha vida de uma maneira bacana, né? Para me deixar algo. Você sabe por que eu estou perguntando? Sabe por que eu estou perguntando? Não é curiosidade para saber da sua vida. Sabe por que eu estou perguntando assim, Washington? Porque eu imagino, e talvez você me dê a sua posição, eu imagino que se o Washington fosse centroavante hoje, né? Se fosse centroavante hoje, como hoje não tira essa pandemia, né? Até chegar a pandemia, o centroavante Washington hoje ganharia muito dinheiro, né? Então, eu também acho isso. Mas, cara, eu não tenho frustração, não, de momento. Eu acho que cada um... Eu tive o meu momento, tive a minha época, né? E, graças a Deus, dentro da minha época, eu
Você tive fez uma fumaça. condição bacana. Você fez fumaça na sua época. E assim, em relação à condição, graças a Deus eu vejo tanta gente aí em necessidade, que hoje parou de jogar e não tem um direcionamento, né? E eu acho que esse é um dos grandes missões que eu tenho dentro do sindicato, quando a gente entrou, de orientar o atleta nesse sentido, para que ele possa construir uma carreira, né, e pensando no futuro, tendo a noção do futuro, da necessidade futura dele ter uma capacitação, para que o atleta muitas das vezes, né, ele aposenta muito cedo, ele para de jogar muito cedo, então com 35, 36, 37 anos ele está parando de jogar, mas ele tem uma vida inteira pela frente, né? Isso então é importante essa participação sua. O legado que eu quero deixar no sindicato é esse, né? O legado de capacitação, de informação, de orientação, para que o atleta possa estar preparado. Muitas das vezes ele não ganha o dinheiro suficiente para guardar para a vida inteira. Então, mas aí ele vai ter que entender que para ele participar, para ele voltar para dentro do futebol, ele tem que se capacitar, ele tem que estar, né, ele tem que se estudar, voltar a estudar. Então, esse é um dos grandes legados que eu pretendo deixar dentro do sindicato. Que beleza. Ô Washington, em relação também à sua participação no sindicato, né? Você tem contato com vários atletas, utiliza também da sua experiência, e me corrija se eu estiver enganado, você também tem uma ligação aqui com o interior do estado, né? Porque você também conhece a realidade, porque você começou e terminou no São José. Então eu queria saber se você tem conhecimento aqui do futebol aqui no interior também, se você sabe também das dificuldades, dos atletas e tudo mais, tendo em vista essa sua passagem pelo São José, a Águia do Vale. Tem sim, cara. Na verdade eu sou de São José, né? Hoje estou aqui em São José e sei eu costumo dizer que eu vivi os dois lados da moeda, né? As coisas aconteceram para mim um pouco mais tarde, né? Eu saí do Corinthians, né? Tinha acabado de assinar contrato profissional e fui vendido para a Grécia. Fiquei 3 anos fora e quando eu voltei com 21, 22 anos eu bati cabeça um pouco nesses clubes do interior aí, né? Joguei no Osasco, né? E depois fui pro Clube do Rio, no Americano de Campos, e aí começou as coisas a clarear um pouco. Depois eu fui pro Vasco e tal, mas assim, eu costumo dizer que eu vivi os dois lados, então eu tenho os dois viés aí para enxergar as questões aí dentro do futebol. Eu enxergo, né, os atletas com uma extrema necessidade, com um lado de dificuldade, e tem o outro lado também do glamour do atleta que joga em clube grande, né? Então o interior nunca vai ser esquecido por mim, né? Porque faz parte da minha raiz, faz parte, né, da minha infância, né? E eu sei as dificuldades que os clubes enfrentam. Eu vejo aqui em São José uma dificuldade tremenda, os dois clubes né, o São José e o Joséense, né? O São José com uma tremenda história, e hoje passando uma extrema necessidade, com dificuldade para tudo, né? Eu acho até uma covardia São José não ter um time, no mínimo, numa Série B do brasileiro. Mas, São José está até na Bezinha, né? Está na mesma divisão que o nosso 15 aqui. Isso, São José está na Bezinha, São José e o Joséense, os dois times estão na Bezinha, né? É triste, São José é uma cidade com uma capacidade financeira muito grande, várias empresas, né? Que poderia, né, acontecer melhor aqui o futebol em São José, mas infelizmente não é do jeito que a gente quer. Washington, muito obrigado mesmo pela sua participação, sucesso à frente aí dessa entidade, que você consiga transferir todo esse conhecimento que você adquiriu durante a performance como jogador, e também não só como jogador, mas como um ser humano que soube pisar na hora que precisava, tirar o pé na hora que precisava, e hoje tem essa função aí no sindicato. Eu achei muito interessante a sua fala em relação a orientar pessoas. Nós estamos cansados de ver jogadores até que ganharam bastante dinheiro e que não souberam administrar-se, né? Então isso é muito importante. Muito obrigado mesmo, sucesso, e foi muito legal a sua entrevista aqui, porque nós estamos recebendo aqui muitos torcedores do Palmeiras que estão felizes em ouvir você, viu, Washington? Legal, eu agradeço a oportunidade aí, prazer sempre.
Estou à disposição sempre que precisarem falar comigo, eu estou à disposição. Beleza, Washington, muito obrigado, sucesso à frente do sindicato, um bom dia aí para você, a gente vai se falando em outras oportunidades. Um abraço. Ô, Washington, antes de você desligar, alguns torcedores mandando, outros tal, mas um aqui diz o seguinte: manda um abraço de um palmeirense ao centroavante, que eu torci muito por ele. É o Eliel, de uma empresa aqui, Eliel Embalagens, viu? Opa, legal. Mande outro para ele aí. Um abraço, Léo. Obrigado aí pelo carinho da torcida aí, tá? Tá aí, então. Um abração, Washington. E a gente tá sempre à sua disposição quando precisar de alguma coisa aqui em Jaú. Você sabe que em Jaú tem uma pinguinha boa. O dia que você quiser para tomar um aperitivo, você pode ligar para nós também, viu? Legal, obrigado. Nós estamos à disposição aqui. Um abraço. Um abraço. Tá aí, Murilo. Beleza. Parabéns, Murilo, que teve esse contato com o Washington, uma entrevista muito interessante, né? Que veio até a clarear um pouco as coisas, né, Murilo? Ele esteve participando das reuniões, não como dirigente, porque o dirigente de futebol dos clubes, eles são aqueles que fazem a pressão pró e outros que pressão contra para não ter. Agora o Washington, ele é de uma entidade, então a visão dele é mais ampla, mais aberta, né? É mais ampla, mais aberta, representando os interesses também dos atletas, né, Mauro? Porque ele é do Sindicato dos Atletas, e como ele é do Sindicato dos Atletas da capital, então ele está inserido na Série A1, A2 e A3, porque na 1, além dos grandes, nós temos aí na Série A2 a equipe da Portuguesa e o Juventus, e o Nacional que está na Série A3. Então ele participou aí dessas reuniões, das videoconferências, e realmente foi muito interessante aí esse bate-papo, e vamos aguardar os próximos passos aí do futebol paulista para poder descobrir quando que a bola volta a rolar, pelo menos nos treinamentos. É isso aí. E eu tenho a impressão que, pelo que o Washington falou, houve já uma sinalização do governador no primeiro protocolo mandado pela Federação Paulista de Futebol. É aquilo que eu estava imaginando. Será que eles tiveram alguma sinalização? Teve. Por isso que fizeram agora o pedido enfático de voltar aos treinamentos dia 15. E muito provavelmente teremos isso. Claro que a gente não pode cravar isso, mas muito provavelmente nós teremos isso.